Excelentíssimo senhor presidente em exercício do Senado Federal, senador Hermano, excelentíssima senadora Rose de Freitas, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, o nosso boa noite. Eu venho fazer um pronunciamento também em relação a a grave operação chamada carne fraca. Estou muito preocupado com as consequências econômicas e políticas que a chamada Operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta-feira, dia 17, pela Polícia Federal, com o objetivo de apurar suposto esquema de fraude e corrupção em alguns frigoríficos brasileiros. Esse episódio, se não for bem administrado, pode comprometer a dinâmica de uma das cadeias econômicas mais importantes do Brasil, a cadeia da carne, que está organizada em rede. O que acontece em um elo dela tem repercussão imediata em todo o mundo. E o problema grave é que um problema na carne, seja bovina ou seja de aves, ela compromete a plantação de milho, compromete o soja, compromete todos os insumos necessários para a alimentação desses animais. Na verdade, existe uma disputa muito grande nesse mercado, que não é nem sempre republicano, principalmente entre corporações internacionais que atuam nesse mercado. Eu conheço parte do processo de evolução do mercado de carne brasileira porque sou produtor rural e acompanho de perto o esforço e as mudanças que o mercado da carne e de aves vivenciou nos últimos 40 anos para conquistar parte importante do mercado internacional de proteína animal. Nenhum país no mundo tem a tradição e as condições sanitárias que o Brasil conquistou, com muito trabalho na propriedade rural, no abate e na comercialização. Da fazenda até as gôndolas dos supermercados e açougues, existe um processo de inspeção ativo e muito eficaz. As regras sanitárias brasileiras são extremamente rigorosas, desde a época em que era ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, há 20 anos, que ele praticamente implementou a rastreabilidade dos animais, que foi uma atitude extremamente importante, que a partir dessa data que aumentou o número de importadores das proteínas animais do Brasil. Conheço também as regras rigorosas dos nossos frigoríficos. Eles são obrigados a seguir protocolos sanitários internacionais. Para atender esse nível de cobrança e sofisticação, aos poucos, a cadeia econômica da carne brasileira desenvolveu amplo trabalho de pesquisa, melhoramento, treinamento e fiscalização. Em todo lugar, a carne brasileira goza de imenso prestígio. Os consumidores sabem que nosso rebanho, criado a pasto, é, na verdade, um dos pontos importantes, porque ele utiliza também suplementação alimentar dentro da mais rigorosa técnica de nutrição. Isso é um dado bastante importante, porque nós seguimos também o que há de mais moderno no campo da sanidade animal. Tanto isso é verdade que exportamos nossa carne para mais de 160 países. Dados de 2016 indicam que o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e de frango do mundo. Ocupa o primeiro lugar como exportador de carne bovina. Em 2016, por exemplo, foram exportados 6,7 milhões de toneladas de carne. Esse esforço do empresariado brasileiro rendeu ao país nada menos do que 13 bilhões e 500 milhões de dólares. O mercado da carne de ave emprega mais de 6 milhões e 500 mil trabalhadores.
Daí que não consigo mesmo entender como o esforço de várias gerações de homens e mulheres pode estar ameaçado em função de uma suposta iniciativa ilícita de alguns funcionários do Ministério da Agricultura e de dirigentes irresponsáveis de frigoríficos. Nesse lamentável episódio, meu caro senador Flecha, a Polícia Federal também contribuiu para que a crise tomasse a dimensão que estamos vivendo. Mas me assusta saber que, em poucas horas, a melhor carne produzida do mundo passou a ser chamada de carne fraca, um nome extremamente infeliz. Como que a Polícia Federal chama a nossa carne de fraca? Só as intrigas e disputas por espaço político, como sugerem alguns analistas, podem explicar essa lamentável denominação da operação. Eu quero que apurem os fatos e, de minha parte e da parte do Senado, estaremos atentos e acompanhando os desdobramentos da operação. Que os frigoríficos e os funcionários ligados ao caso sejam julgados com o rigor implacável da nossa lei. Defendo que o Brasil seja passado a limpo em todas as dimensões. Impunidade, zero. Aliás, apoio e assinei o pedido que tramita no Senado Federal pelo fim do foro privilegiado para crimes comuns, exatamente porque não compactuo com nenhum tipo de privilégio. Quem errou, que pague por seus atos, como qualquer cidadão. Ademais, não podemos e não devemos apagar fogo com gasolina. A generalização das coisas e fatos não é algo inteligente. Quem trabalha com essa perspectiva pode estar atendendo a interesses nem sempre defensáveis. Vejamos, das 4.837 unidades frigoríficas sujeitas à inspeção federal, apenas 21 estão supostamente envolvidas em eventuais irregularidades, enquanto dos 11.000 funcionários do Ministério da Agricultura, apenas 33 estão sendo investigados. Os números mostram que não há razão para estardalhaço e pirotecnia. Os problemas já apareceram e são muitos. Temos notícias que a China, a União Europeia, Japão, Suíça, Hong Kong e Chile suspenderam temporariamente a compra da nossa carne. Recebi telefonemas de vários amigos e amigas de nosso querido estado de Mato Grosso do Sul, que atuam no mercado da carne. Eles querem saber o que vamos fazer para estancar a crise, porque os prejuízos já começaram a ser contabilizados. A JBS, que detém praticamente o monopólio da carne em Mato Grosso do Sul, já mandou paralisar realmente 80% de todos os frigoríficos, de todos os abates. Senador Pedro, me concede uma parte? Pois não. Senador Pedro, Vossa Excelência esteve conosco hoje na audiência na Comissão de Agricultura, onde esteve presente o ministro Brairo, da Agricultura, o ministro da Indústria e Comércio, e lá nós pudemos, de forma bastante ampla, debater esse assunto, e eu gostaria de fazer aqui um registro, dado a importância do seu pronunciamento, a profundidade do seu pronunciamento, onde Vossa Excelência coloca aqui, inclusive o aspecto da imunidade parlamentar, que é um assunto também que hoje, do tempo que aqui estou, eu diria que foi o maior volume de acesso às minhas mídias sociais foi exatamente esse assunto. O Brasil, nós vivemos hoje uma crise política, uma crise econômica, onde, sem dúvida nenhuma, eu tenho repetido, essa crise política acaba agravando muito mais a nossa crise econômica. Um fato como esse, principalmente abordado da questão do foro privilegiado, e aí de forma inteligente, eu acho que sensata, por unanimidade, decidimos ontem, então, colocar isso na pauta, na reunião de líderes, onde Vossa Excelência estava, assim como todos nós, 100% dos líderes, defendemos, então, a inclusão desse tema na pauta. Agora, temos que discutir realmente um tema como esse, porque não podemos também, da mesma forma,
deixar acontecer esse erro que aconteceu com a carne fraca. Como Vossa Excelência colocou, a nossa carne é nobre. Nossa. Nós temos hoje uma indústria frigorífica e de embutidos no Brasil, uma das melhores do mundo. Nós temos um DIPOA, um sistema de fiscalização, um dos mais perfeitos do mundo. Como médico veterinário, claro, quero aqui testemunhar o trabalho de todos os profissionais que estão envolvidos nessa fiscalização, e todos nós sabemos, e aí até para a tranquilidade do consumidor brasileiro, sem dúvida nenhuma, o produto brasileiro é de qualidade. E cada dia mais os produtores estão investindo, né? Por isso, então, que a gente não pode, como Vossa Excelência colocou, apagar fogo com gasolina. Então, eu acho que, em momento de crise, temos que ter serenidade. Né? Eu sempre tenho dito que uma lei votada na pressão, normalmente não é uma lei que funciona bem. Então, assim como somos favoráveis à queda da imunidade parlamentar, defendemos isso na reunião de líderes, defendemos aqui no plenário, mas temos que fazê-la com sensatez, né? Temos que fazê-la de uma forma em que a gente não pode expor, por exemplo, uma autoridade como o presidente da República ou o ministro do Estado ter que responder nos fóruns primários da primeira instância em todas as cidades brasileiras. Seria humanamente impossível, senador Eumano, para qualquer autoridade estar atendendo às decisões de primeira instância em muitas cidades do Brasil. Por isso, tudo isso tem que ser bem discutido. Discutimos, inclusive, a possibilidade. Tá bom, acaba-se com foro privilegiado, mas a pessoa que vai responder vai fazê-lo no seu domicílio eleitoral. Né? Porque aí, sim, todos os processos tiverem mais de uma unidade, que vá para a mesma unidade. Mas ainda, o seu foco principal é a questão dessa operação da carne, eu diria da nossa carne forte, da carne de qualidade, e espero que tudo isso que vai causar um prejuízo, principalmente fora do Brasil, na imagem do Brasil, nós possamos exatamente, através desse equilíbrio, buscar mostrar para o mundo inteiro que nós temos um produto de qualidade. Mas, acima de tudo, primeiro nós temos que valorizar o consumidor brasileiro, porque 70% da nossa proteína animal, da carne, ela é consumida pelo brasileiro. Então, nós temos que garantir, principalmente, a tranquilidade para a população brasileira. E, acima de tudo, para o nosso produtor, aquele que está lá na ponta. Por isso é importante, eu vou fazer daqui a pouco também um pronunciamento, por isso é importante nesse momento o governo, e agora acabamos de sair de uma audiência com o presidente da República, onde a gente tem que garantir o crédito para o produtor, temos que garantir assistência técnica, e no Brasil, principalmente o serviço de extensão está muito distante. Nós precisamos então aproximar, dar apoio para aquele que está lá produzindo leite, no sol, na chuva, derramando o seu suor e às vezes até o seu sangue, e às vezes quebrando. Falávamos com o presidente da República agora: presidente, nós temos que fazer o programa de regularização fundiária. Vossa Excelência acabou de assinar a medida provisória, mas nós temos que liberar os créditos para que realmente o INCRA funcione, para que o MDA possa ter condições de documentar o cidadão, porque uma família documentada com a sua propriedade, ele passa a ter acesso ao crédito, com isso ele passa a ter mais cidadania e, com certeza, isso representa milhares de empregos no Brasil. Então, eu quero aqui parabenizá-lo. Nós vamos ter mais tempo, já falei com o senador Flecha ali, ele está com tranquilidade do tempo, eu também terei o tempo para fazer o meu pronunciamento, o senador Eumano, que está aí na presidência. Então, com isso, eu quero, como líder do Bloco Moderador, Vossa Excelência, que é um dos nossos companheiros, já fizemos o convite, quero fazer aqui de público mais uma vez ao senador Eumano, que como companheiro do Bloco sempre foi uma pessoa exemplar, e Vossa Excelência, que é um destaque dentro do Bloco, tanto é que o Bloco o indicou para ser o vice-presidente da Comissão de Educação, e como relator também fez um trabalho brilhante na reforma do ensino básico. Enfim, como um grande profissional, uma experiência de vida, eu quero aqui testemunhar o grande trabalho que Vossa Excelência tem feito em tão pouco tempo nessa casa. Parabéns. Eu quero agradecer o nosso senador Wellington, que é o líder do Bloco Moderador,
é um dos veterinários mais consagrados desse país, médico veterinário, e tem deixado marcas não só no Senado, mas também na própria cidade onde ele mora, em Mato Grosso, e tem sido realmente o nosso líder, um exemplo para nós. E eu acolho a todas as suas palavras, quero inclusive incluí-la no meu pronunciamento. Eu acho que enriquece muito o que eu estou falando. Realmente o problema da carne é um problema delicado, nós temos que entender, temos que ter amor ao país, ter dignidade e, acima de tudo, temos que pensar que esse problema, tenho certeza, ele é temporário, nós vamos reconquistar todos esses compradores, né, importadores, que suspenderam temporariamente a produção da carne, porque a nossa carne é realmente uma carne nobre, haja vista que tem 160 países que são os nossos importadores. E nós temos que dar condições de subsídio para os pequenos produtores, somente de frangos, aqueles integradores que produzem realmente em quantidade pequena e depende de financiamento. Hoje tivemos uma reunião com o nosso querido ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que eu tenho uma estima muito especial, ele está extremamente sensível a tudo isso, tem trabalhado desde o primeiro minuto de sexta-feira à noite, quando houve essa denúncia, ele foi exatamente, suspendeu a licença e veio atender especialmente esse problema. E mostrou hoje, mais do que nunca, em atenção à solicitação da Comissão de Agricultura e a Comissão de Assuntos Econômicos, quais as providências que o governo estava tomando. Agradeceu muito os senadores, mostrou a meta, mostrou que está trabalhando com transparência, com capilaridade. Isso está possibilitando, na verdade, que a gente debere rapidamente essa crise, que eu espero que seja muito rápida, como nós falamos. Eu acredito muito nisso. E quanto ao foro, eu, na verdade, comungo também com a ideia que o Hélio está falando, houve uma assinatura unânime, todos nós, todos os senadores são favoráveis a que se elimine o foro privilegiado, obviamente tomando os cuidados que foram elencados pelo senador Wellington. Eu vou me permitir somente concluir aqui, dizendo que Mato Grosso do Sul, né, é um importante produtor de proteína animal e de aves. E de acordo com dados do site G1MS, de 19 de março, somente no primeiro bimestre desse ano, Mato Grosso do Sul exportou 48 milhões em carnes desossadas de bovino congelados, além de 43 milhões em pedaços e miudezas e galinhas congeladas e 23,54 milhões em carnes desossadas de bovino frescas ou refrigerados. Cabe lembrar que parte considerável da carne produzida em Mato Grosso do Sul é exportado para a China e para o Chile. Coincidentemente, esses dois países foram os primeiros que suspenderam temporariamente a compra da nossa proteína, mas tenho certeza que rapidamente nós vamos voltar a exportar. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, reconheço que o momento é grave, mas, por outro lado, tenho esperança e fé que logo sairemos dessa situação. Vejo que o Congresso Nacional está empenhado em conhecer o problema, que já conhece realmente, haja vista que nós estamos formando uma comissão, capitaneada pela nossa senadora Kátia, né, para acompanhar todo o desenvolvimento, realmente, para essa solução definitiva. Os seguidos pronunciamentos das senadoras e senadores e deputados federais indicam que estamos unidos para encontrar o caminho que devolva a todo o país, ao mercado, a paz e a tranquilidade que tanto precisamos para continuar trabalhando e produzindo alimentos de qualidade, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. O governo federal, por sua vez, também está agindo, como falei, com eficiência e rapidez. As respostas que a população brasileira e os parceiros internacionais estão pedindo, o governo está fornecendo. Foi criada essa força-tarefa, liderada pelo ministro Blairo Maggi, para explicar todos os passos que estão sendo tomados e o que realmente aconteceu e todas as medidas preventivas para o futuro. Com a verdade, com paciência, transparência, diálogo, o Brasil vai criar todas as condições para que o mundo continue consumindo com tranquilidade a nossa carne,
que é a mais segura e saborosa do mundo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.